E aí, pessoal, vamos dar continuidade aos estudos. Eu sou o professor Marconildo Viegas, professor de língua portuguesa, pedagogo, concurseiro, coordenador pedagógico e também aqui vou falar sobre a história e a geografia de Pedras de Fogo. O vídeo não vai ter edição, vai ser direto, vai ter alguns erros, vai ter o povo gritando, carro passando, mas é um vídeo simples para que ninguém possa perder o fio da meada para fazer uma boa prova lá na cidade de Pedras de Fogo, aqui na cidade de Pedras de Fogo, né? Então, olha só, vamos começar com a bandeira e o brasão da cidade. Lembre-se que se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Também, se você quiser contribuir com o meu trabalho, com 50 centavos, R$ 1, tá aí o e-mail Pix, e eu fico muito feliz quando sempre tem um retorno das pessoas que viram o vídeo e vem e diz: professor Marconildo Viegas, eu acertei todas as questões porque eu vi o seu vídeo. Então, se você aí for abençoado, então volta aqui nos comentários e deixa aí, né, uma palavra de incentivo para as outras pessoas. Aqui nós temos a bandeira de Pedras de Fogo. Ela tem dois modelos. O modelo assim que tem as três listras e os três triângulos, e mais um dos triângulos é tipo meio abaloado, certo? Aí no caso do formato da bandeira. Eu vi também três brasões. O brasão, esse primeiro aí no canto superior, que tem a data da fundação da cidade em 1680 e a data da emancipação da cidade em 1953, com o nome Pedras de Fogo aí na faixa. Também o Poder Legislativo, né, a Câmara Municipal de Pedras de Fogo, tem o seu próprio brasão, né? E aí são dois brasões, um da prefeitura e um da Câmara Municipal. O brasão mais antigo, que é o que eu vi também em algumas publicações dos diários oficiais antigos, é esse outro brasão aqui, que tem 1680, 1953, né, a fundação e a emancipação, que são duas coisas diferentes. Tem o nome Pedras de Fogo e Fortes em Belo. Então, a expressão em latim quer dizer forte na guerra, certo? Então, essa é a análise da bandeira e do brasão. Lembrar que as cores, se for pedida lá na prova, o amarelo simboliza a riqueza, né? O azul simboliza as águas e o branco simboliza a paz. Então tem esse mesmo significado no brasão, e também tem aqui essas três listras que significam justamente são três formas que dividiram a cidade. Depois a gente vai ler sobre isso no site do IBGE. Lembrando que aqui é leitura do texto teórico dos sites oficiais, não é dica de cursinho. Aí você anota aí no seu caderninho, certo? Essas dicas que eu estou falando, né? Pode cair aqui do brasão a expressão fortes em belo, né? Fortes na guerra. Então, vocês anotem aí no caderno de vocês a data da fundação 1680, a data da emancipação 1953 e também essa questão das listras, né, que vamos ver lá no site do IBGE. Os sites consultados aqui foram da Câmara, da Prefeitura, do site do IBGE, certo? Outras fontes confiáveis. Porém, no site da Prefeitura não tem muita coisa, certo? Não tem a lei orgânica. Procurei a lei orgânica no novo site da Prefeitura, não achei. No antigo site não carrega, certo? Eu acho que com a mudança de gestão, teve uma mudança de site. Não achei o PCCR da Educação lá no site da Prefeitura, nem no site da Câmara.
Então, em nenhum desses dois sites eu encontrei esses documentos que devem estar disponíveis, né, para a população ler. Não achei o PCCR da educação, não achei a lei orgânica, certo? Nesses sites novos aí. Aí fica uma informação para a prefeitura poder se organizar com relação a isso. Então esse aqui é o antigo site da prefeitura, né, do lado direito aí, é a imagem que eu tenho, e tem muita coisa lá ainda, muita coisa de informação, porém ele não está sendo mais usado e as informações que tem lá são mais antigas, e tem lá o hino da cidade de Pedras de Fogo. Não se tem o nome de quem fez a letra, nem o nome de quem fez a melodia. Porém, a letra do hino é essa aqui. Pedras de Fogo representas teus valores culturais, muitas riquezas tu ostentas, além de tuas reservas minerais. O povoado originou-se nos tempos coloniais, em terras que André Vidal nos trouxe, os índios eram habitantes naturais. As pedras que de ti brotaram traçam bem o teu perfil, nascestes na capela abençoada, do litoral é a mais bela e varonil, tuas terras onduladas, mães de côncavo viril. Para nós és as esmeraldas do nordeste do Brasil, rios perenes e tão límpidos, de mansidão bem tropical, aura tal qual mão carinhosa foi acalento do teu filho Dom Vidal. O céu azul e as verdes matas, tesouro ímpar de grandeza, sonho de esperanças altas, obrazão da natureza. Isso aqui está no site, no perfil, né, do canal do YouTube de José Ivânio, que faz um trabalho belíssimo, colocando todos os hinos das cidades no canal do YouTube. Então nós temos aqui, né, uma referência histórica muito grande no hino da cidade, né? Fala também sobre a riqueza que a cidade tem, né? Os valores culturais, as reservas minerais, né? Então, se você souber o significado das 3 listras e dos 3 triângulos, coloca aí nos comentários para ajudar, viu? Então o povoado vai desde os tempos coloniais, que foi André de Vidal, de negreiros, que a gente vai ver no site do IBGE e no site da prefeitura falando sobre eles. Os índios ali, né, os habitantes, aí as pedras que de ti brotaram, pedras de fogo, quer dizer que quando batiam uma na outra soltava labareda de fogo, daí o nome vem Pedras de Fogo. Então a primeira capela, né, ela se originou através do povoado criado ali do lado da primeira capela. Do litoral é a mais bela e varonil, certo? E aí nós temos que tem muitos rios que são perenes, rios límpidos, tem também rios mansos, eles têm uma forma típica, né, do tropicalismo, né, dessa forma tropical que nós temos. Então o filho da terra, o ilustre, né, Dom Vital, né, o arcebispo de Olinda, certo? E tem muita mata verde, o céu azul, né, a cor que está lá no brasão e na bandeira. O tesouro ímpar de grandeza, e aí o brasão da natureza. No site da prefeitura, um novo site, né? Eu suponho que seja um novo site porque eu não encontrei muita coisa nela. Foi fundada em 5 de maio de 1953, a cidade de Pedras de Fogo. Ela é uma cidade que vale a pena conhecer, né? Tem muita história, é rica em história, certo? A história de Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, bispo de Olinda e Recife, mártir da fé e defensor dos direitos da Igreja Católica. Então, nós vamos ver também esse ilustre Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, o bispo de Olinda e Recife. Em relação à linha do tempo, que está no site da prefeitura, a fundação foi no século XVII, através lá da criação, da fundação do Engenho Novo de Goiânia e início da colonização. Em 1860, que é o que está no brasão, é levada à categoria de vila, certo? Em 1896,
ela é incorporada ao município de Cruz do Espírito Santo. E em 1953 acontece a emancipação política e hoje está em constante desenvolvimento. Pedras de Fogo está localizada na região metropolitana de João Pessoa, com aproximadamente 30 mil habitantes. Nós vamos ver esse dado atualizado no site do IBGE. A cidade faz divisa com Pernambuco e se destaca por sua economia diversificada. O clima é tropical, certo? Com temperaturas de 25 graus Celsius na média. E o período chuvoso é concentrado no inverno, né? É concentrado no inverno. Então nós temos aqui a fundação, a elevação à vila e a emancipação no lado direito aí. Anote esses dados, viu? As bancas costumam pedir bastante isso. E o significado de Pedras de Fogo também, que eu acabei de falar. As origens históricas. Nossa história começa no século XVII, quando o capitão-geral André Vidal de Negreiros doou o Engenho Novo de Goiânia a Nossa Senhora do Desterro de Itambé. Então aqui acontece ali o início de tudo, né? O capitão-geral André Vidal de Negreiros vai doar um engenho, né, o chamado Engenho Novo de Goiânia, a Nossa Senhora do Desterro de Itambé. Este engenho, administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, estendia suas terras pela Paraíba. O marco histórico é uma capela dedicada à santa, que foi o primeiro marco da povoação de Desterro, predecessor da cidade. Então, a origem do nome, né, é que as pedras, que é uma lenda, conta que as pedras da região soltavam faísca quando batiam uma nas outras, dando origem ao nome de Pedras de Fogo. Então o site da prefeitura fala sobre a elevação à vila, né, desmembrada do município de Pilar. Depois foi a emancipação política em 1956 e depois a cidade moderninha aqui, bonita, certo? Então tem aqui falando sobre a história da cidade, né, que teve início no século XVI, quando o capitão-geral André de Negreiros fez a doação do engenho, como a gente já viu. Esse aqui é Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira. Ele é o ilustre da cidade, uma das figuras mais importantes da história religiosa do Brasil, o bispo de Olinda e Recife. Então ele faz um excelente trabalho de evangelização na região, certo? E tem várias frases deles que ficaram icônicas, certo? E os estudiosos veem bastante assim, uma figura proeminente, né? Em 1844 foi o nascimento dele no Engenho Aurora. Em 1871 ele é nomeado bispo de Olinda e em 1878 ele falece em Paris. Já em relação ao IBGE, Pedras de Fogo tem o histórico dela, né? Aqui, no dia 23 de dezembro de 1860, o capitão-general André Vidal de Negreiros doou a Nossa Senhora do Itambé um engenho novo de Goiânia, com as terras que se estendiam à Paraíba. E para dirigi-lo foi criado um colegiado de 3 testamenteiros. Então, aqui eu entendi que os 3 testamenteiros são aqueles que figuram no brasão, na bandeira, como as 3 linhas lá, ok? Então nós vimos aí, eu vejo essa relação. Então esses 3 testamenteiros eram um colegiado, certo? Para administrar lá, certo? Esse engenho, essa localidade. E aí um dos testamenteiros que participava era a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Esta, com o falecimento dos outros 2 e similando cumprir a vontade do testador, mandou um de seus membros para gerir os destinos do patrimônio, que além de se apropriar dos seus rendimentos,
revelou total desleixo, a ponto de deixar ruir a capela em torno da qual tivera origem o povoado de Desterro. Então, o testamenteiro ele não estava nem aí, só estava querendo receber dinheiro, né? E deixou a capela ruir, as imagens foram colocadas num celeiro, assim bem, foi uma coisa horrível. Pouco tempo depois, o povoado começou a decair e sua população se transferiu para Pedras de Fogo, pequeno núcleo populacional formado em terras paraibanas, originado, né, de uma feira de gado. Então, de Desterro, né, ali, Nossa Senhora do Itambé, então as pessoas migraram para Pedras de Fogo, né, do outro lado. Logo no início dessa mudança surgiram sérias divergências internas, entravando o progresso que então se verificava, mas apesar disso o pequeno núcleo cresceu e se desenvolveu. O gentílico é Pedras Foguense. E vamos ver aqui sobre a formação administrativa. O distrito criado com a denominação de Pedras de Fogo por alvará de 3/2/1735, subordinado ao município de Pilar. Então, ele era um distrito e era um distrito de Pilar em 1735 com o nome de Pedras de Fogo. Aí depois foi elevada à categoria de vila com a denominação de Pedras de Fogo por uma lei provincial número 10 de 6/8/1860, que aqui é a fundação, né? A fundação da vila, desmembrando de Pilar. Sede na antiga vila de Pedras de Fogo, constituído de distrito sede, instalado em 29/1/1861. Pela Lei Estadual 40 de 1896, se transferiu a sede de Vila de Pedras de Fogo para a povoação de Cruz do Espírito Santo. Então, houve uma mudança aqui, né, de sede. Quem comandava era Cruz do Espírito Santo. E aí, pela Lei Estadual 125 de 1898, a vila volta a se chamar Pedras de Fogo. Em divisão administrativa de 1911, o município é constituído distrito sede, assim permanecendo em divisão administrativa referente ao ano de 1933. Lá nos anos de 1936 e 1937, o município aparece com 3 distritos, Pedras de Fogo, Espírito Santo e Taquara. Em 1938, o município aparece com a denominação de Espírito Santo e Pedras de Fogo é distrito do Espírito Santo. No quadro fixado em 1939 até 1943, Pedras de Fogo é distrito do Espírito Santo. Em 1943, o Espírito Santo passou a se chamar de Maguari. No quadro fixado para vigorar no período de 44 a 48, Pedras de Fogo figura no distrito, como distrito, né, no município de Maguari, que é o ex-Espírito Santo. Pela Lei Estadual de 1948, o município de Maguari volta a se chamar Espírito Santo. E em 1950, o distrito de Pedras de Fogo figura no município de Cruz do Espírito Santo, ex-Maguari. E em 1953, no dia 11/3, pela Lei Estadual 895, com a denominação de Pedras de Fogo, ele é desmembrado de Cruz do Espírito Santo, sede no antigo distrito de Pedras de Fogo, constituído de 2 distritos, Pedras de Fogo e Caporã, ambos desmembrados de Cruz do Espírito Santo, que foi instalado em 1º de maio de 1954. Em divisão territorial, datada de 1/7/55, o município é constituído de 2 distritos, Pedras de Fogo e Caporã, e vai permanecer até 1960. Em 1963, no dia 27/12, ele se desmembra do município de Pedras de Fogo, distrito de Caporã, que vai ser elevado à categoria de município. E em 31/12/63, o município então é constituído distrito sede, assim permanecendo na divisão territorial datada de 2007. Aqui eu achei um pouco diferente, porque na prefeitura diz que a data da emancipação política é dia 5 de maio de 1963. Porém aqui o município ele é criado, né, com 2 distritos
em 1965, 1º de maio de 54, em 11 do 3, em 11 de março, aqui, ó, pela Lei Estadual 895, ela é desmembrada de Cruz do Espírito Santo. Então, ele aí, a cidade, em 11 do 3, seria a emancipação política. Segundo o IBGE, né? Mas a prefeitura é 5 do 5, que aí eu acho que já consolidou as festas e tal, e então ficou essa data aí, viu? A população é de quase 30 mil pessoas pelo último censo de 22, certo? De 2022. Ela tem uma população estimada a 31.100, né, para 2024. A densidade demográfica é de quase 73 habitantes por quilômetros quadrados. Aí algumas bancas pedem aqui a população do último censo. Então anote aí, viu? 30 mil pessoas, 29.662 precisamente. Algumas pedem a população estimada, aí você vê aí mais ou menos umas 1.000 pessoas, né? E tal, umas 500 pessoas, 1.500, aí você vai ver, né? 4 mais 4 dá 30, aí vai aí 1.500 pessoas, né? Com relação à pirâmide etária, nós vemos que existe muita criança e adolescente de 5 a 14 anos. Tem um grande número de crianças e adolescentes na cidade. Sobre o trabalho e rendimento, as pessoas vivem com 1,7 salários mínimos, né? Lá é um salário médio mensal para trabalhadores formais, aqueles que têm carteira assinada. São 5.381 pessoas em 2022 que estavam com trabalho formal, ou seja, em porcentagem é 18,14%. E quase 52% das pessoas da cidade vivem com até meio salário mínimo mensal. Um dado de 2010 que pode ter mudado ou não. Em relação à educação, o IDEB é 5,1, né, nos anos iniciais, era para estar em 6, e o IDEB dos anos finais, né, que corresponde ao 6º ao 9º ano, ele foi 4,4, né, o IDEB baixo, né, os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, que tem que saber ler e escrever, né? E os anos finais nós temos aí do 6º ao 9º ano. São 4.653 matrículas, 96,8% em 2010 era a taxa de escolarização de crianças e adolescentes, certo? E nós temos aqui 882 matrículas no ensino médio, que é competência do governo do estado, enquanto 4.653 são matrículas do ensino fundamental, que é competência do município. São 202 professores na cidade, né, do ensino fundamental, e são 54 professores do ensino médio. São 24 escolas do ensino fundamental, uma rede municipal de educação relativamente grande, e 2 escolas do ensino médio. Com relação à economia, algumas bancas pedem, deixa eu aqui só encaixar melhor, aqui, ok. Já em relação à economia, algumas bancas pedem o PIB per capita. O PIB per capita de 2021 foi de quase 19.500, 20 mil reais. E o IDH ele é médio, 0,59, certo? E aqui nós temos as transferências percentual em relação às receitas correntes brutas realizadas, que é de 84,05%, ou seja, aquelas receitas que vêm, né, do governo federal e do governo estadual.
Nós temos também aqui a saúde, tem 17 estabelecimentos de saúde que são subordinados ao SUS. Isso é um dado de 2009, que pode ter mudado ou não. A quantidade de óbitos por 1000 nascidos vivos, né, a mortalidade infantil em 2022 foi de 15,5, é alta. E a internação por diarreia em 2022 foi de 27 internações por 100 mil habitantes. Em relação ao meio ambiente, aqui cai sobre o bioma, certo? Lembrar que o gentílico é Pedras Foguense e o aniversário da cidade é 5 de maio, tá aqui no site do IBGE, viu? A área urbanizada é de 3,40 km². O bioma é o que mais cai, certo? Em 2024 ele estava classificado como Mata Atlântica. O sistema costeiro marinho não pertence por não ser litoral. E a arborização de vias públicas em 2010 é de quase 90%, ou seja, é uma cidade bastante arborizada, como diz o hino. O esgotamento sanitário está em 27% das casas, certo? Então você percebe que a urbanização de vias públicas, que é de 6,9%, ela está ligada diretamente com o esgotamento sanitário. Então não tem muitas ruas, calçadas, pode ser um dado desatualizado, certo? Então o que é que a banca pede aqui? A área urbanizada, certo? E o bioma. O bioma é o Mata Atlântica. Anote aí, viu? Pelo amor de Deus, que vai cair. Em relação ao território, o que mais cai é a mesorregião, que é Mata Paraibana, a microrregião, que é do litoral sul, a região intermediária e imediata, que é de João Pessoa. Então, nós temos uma área da unidade territorial de 406,729 km². Então, quase 407 km², é uma área grande, certo? E as bancas costumam pedir essa mesorregião e essa microrregião e essa unidade territorial. A FAMUP diz que a padroeira é Nossa Senhora da Conceição, em Pedras de Fogo, certo? Ela faz parte da Mata Paraibana, a microrregião Litoral Sul. Os municípios limítrofes é o que mais cai, faz limite com o estado de Pernambuco e ali também com os municípios de Caporã, Alhandra, Santa Rita, Cruz do Espírito Santo, São Miguel de Itaipu e Juripiranga. Lembrar que o estado tem limite, aliás, o estado tem divisa, o município tem limite e o país tem fronteira. A data da emancipação política está aqui de acordo com o que está na prefeitura, 5 de maio de 1953, porém lá no site do IBGE tem uma data não muito parecida, né? A vegetação é pioneira, campos e matas de restinga, manguezais e mata úmida. A temperatura anual é em torno de 26 graus, ela é tropical, certo? E aqui tem a mesma história que nós já vimos, né? Em 1680, o capitão-geral André Vidal de Negreiros, em virtude da alteração do seu testamento, doou a Nossa Senhora do Desterro de Itambé o engenho novo de Goiânia, com terras que se estendiam à Paraíba. Pretendia ele a formação de um grupo de pessoas com a mesma dignidade, em número de 3, tendo como um dos participantes a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Esta, por falecimento dos outros 2 componentes, simulou cumprir a vontade do testador e mandou como adjunto um padre que se locupletou com os rendimentos. O desleixo chegou a tal ponto que fez ruir a capela e as imagens foram recolhidas para um celeiro, né? para um local, né? Bem assim, que não era adequado. Em torno da capela se formou um povoado, recebeu primitivamente o nome de Desterro. Pouco depois de sua fundação veio a decadência e seus moradores se transferiram para Pedras de Fogo, povoado que começava a surgir, originário de uma feira de gado. Sua elevação à categoria de vila ocorreu em 6 de agosto de 1860, com o território desmembrado da cidade de Pilar. Então, a cidade de Pedras de Fogo ela surge com todos esses elementos, inclusive a feira de gado.
No site palmarinaestrada.com.br fala um pouco sobre essa história da cidade. Em meados de 1680, é aquilo que a gente já leu. Capitão Mor, lá o Vidal de Negreiros, fez uma alteração no testamento dele, doou o Engenho Novo de Goiânia a Nossa Senhora do Desterro. Aí ele queria criar uma confraria de iguais, a Santa Casa de Misericórdia desempenharia um papel central. O curso dos acontecimentos desviou para um caminho sombrio, o padre designado para administrar a herança desviou recursos para si, e a capela, outrora um símbolo de fé, foi deixada ao abandono com suas imagens sagradas recolhidas a um celeiro esquecido. Nos arredores dessa capela abandonada nasceu um pequeno povoado chamado Desterro. Entretanto, o local não prosperou e seus habitantes migraram para um novo assentamento chamado Pedras de Fogo, surgido em uma modesta feira de gado. Com o passar do tempo, a vila de Pedras de Fogo foi desmembrada do município de Pilar e em 1860 iniciada sua trajetória como município independente. Em 53, a cidade conquistou sua emancipação política, consolidando sua relevância na história da Paraíba. Pedras de Fogo não é apenas um lugar para suas profundas raízes históricas, mas também um vibrante centro cultural. Tem manifestações culturais como o Cavalo Marinho, né, que é bom vocês anotarem aí, que eles podem pedir, que é um teatro popular que combina música, dança e poesia. Essa tradição, firmemente enraizada na comunidade local, é preservada por grupos como o Cavalo Marinho Boi de Ouro, liderado pelo mestre Araújo. A transmissão dessa riqueza cultural de geração em geração mantém viva a alma da cidade. No campo econômico, a Pedras de Fogo se sustentou com uma base agrícola robusta, complementada pelo comércio local. Atualmente, a administração pública, a agropecuária e os serviços são os principais pilares da economia municipal. A cidade mantém uma relação estreita com Itambé, em Pernambuco, refletindo uma história compartilhada antes da separação política. A preservação do patrimônio histórico e cultural é uma prioridade para os habitantes de Pedras de Fogo. O Santuário de Nossa Senhora da Conceição é um exemplo importante dessa herança religiosa e cultural. Em Pedras de Fogo, o passado e o presente se entrelaçam, criando uma tapeçaria rica de experiências para seus moradores e visitantes, onde as tradições antigas continuam a moldar a identidade. Pedras de Fogo não é um ponto no mapa, mas um testemunho vivo da interação entre cultura, história e identidade. E aí é o orgulho da cidade. Então, no site antigo da prefeitura, tem aqui sobre a história de Pedras de Fogo, está na região metropolitana de João Pessoa, tem uma população no caso a gente já viu, né, de quase 30 mil pessoas. A cidade faz divisa com Pernambuco, sua economia é baseada na agricultura, pecuária e comércio, o clima é tropical. A história começa no século XVII, com André Vidal de Negreiros, o capitão-geral, que fez a doação do Engenho Novo de Goiânia a Nossa Senhora do Desterro de Itambé. E aí ficou lá a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, administrando essa localidade. Foi construída uma capela dedicada à santa, e aí deu origem ao povoado de Desterro. Só que o padre começou a desviar os fundos, né? E aí a capela começou a ruir, as imagens foram guardadas lá num celeiro inadequada, e a história diz que, a lenda popular diz que as pedras de fogo soltavam fogo quando batiam uma com as outras. As pedras de fogo se desenvolveu como centro comercial e agrícola. Em 1890 se tornou vila. Em 1860 se tornou vila, se desmembrando de Pilar. Em 1953 a cidade alcançou a emancipação política e se tornou um município independente. Desde então, Pedras de Fogo vem crescendo. Aí tem o santuário de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira, certo? E aqui tem a linha do tempo, que a gente já falou, 1860, a criação da vila de Pedras de Fogo, 1953, a emancipação política, e os ilustres
são justamente Vital Maria Gonçalves de Oliveira, 1844, foi uma figura marcante de Pedras de Fogo. Ele foi bispo de Olinda e de Recife, desempenhou um papel central na questão religiosa, conhecido por sua defesa dos direitos da Igreja Católica, enfrentou conflitos com o governo imperial e foi posteriormente anistiado. Sua dedicação e fé o tornaram uma figura lembrada como mártir da fé. Já o ipatrimônio.org, Pedras de Fogo, fala também sobre o casarão dos Pereira Gomes, né, que foi tombado pelo IFAEP, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Isso foi em 2002. E aí, depois que a cidade foi desmembrada, né, lá de Pilar, passando a categoria de vila, a história de Pedra de Fogo, no entanto, tem um rumo turbulento, muitos conflitos políticos e administrativos. Nós temos também, foi incorporada ao município de Cruz do Espírito Santo, né? E 2 anos depois voltou a ser emancipada dele. Então, nós temos aí que no dia 5 de maio de 1953 teve a emancipação política, ok? E nós temos também aqui uma relação contígua com o povo bravo e valente em Pernambuco, na cidade de Itambé. Ai meu Deus, deixa eu tirar isso aqui, porque senão vai ficar esse negócio apitando aqui, pelo amor de Deus. Aqui, deixa eu ver aqui. Isso aqui, vou silenciar sempre. Deixa eu silenciar isso aqui também, que senão vai ficar aparecendo aí o som, viu? Aí, se aparecer, eu já disse que aqui nós estamos fazendo não tem edição nem nada, eu tô lendo para vocês, viu? E então aí os índios ali da nação Tabajara e Potiguara, né, que fez parte de toda aquela região de Itambé, Goiânia, Ilhandra, certo? Aí ele fazia lá assim um contraponto com os portugueses. E aí nós temos aqui que essa região era habitada por essas nações, né? Tabajara e Potiguara, anote isso aí, que às vezes as bancas pedem. Situada na zona urbana de Pedra de Fogo, entre os personagens mais ilustres da história de Pedra de Fogo se destaca o capitão André Vidal de Negreiros, oficial das tropas portuguesas que expulsaram os holandeses da província durante o processo de colonização. Então, lembrar aquela invasão holandesa que teve aqui no litoral do Nordeste. Vital Maria Gonçalves de Oliveira nasceu em 27 de novembro de 1844, no Engenho Aurora, certo? Divisa com a Paraíba, filho do capitão Antônio Gonçalves de Oliveira e dona Antônia Albina de Albuquerque. Dom Vidal iniciou seus estudos sob a direção de padre Antônio Generoso Bandeira na Escola Pública de Itambé. Depois ele se mudou para Recife, estudou no Colégio Benfica, que era dirigido por sacerdotes. Que foi um aluno destaque e logo conquistou a estima dos mestres, foi para o seminário de Olinda, recebeu a tonsura, que é a cerimônia religiosa em que o bispo dá um corte no cabelo do ordenado ao conferir o 1º grau do clericato. E aí ele concluiu seus estudos em Toulouse, na França, retornando ao Brasil, e foi escolhido pelo imperador Dom Pedro II para ser o bispo de Olinda. E aí ele tinha 27 anos quando isso aconteceu, e justamente trabalhou bastante, né, pela igreja. A maçonaria era proibida pelos papas para que os católicos não praticassem, né? E aí ele começou uma campanha contra a maçonaria. E aí nós temos aqui que ele encontrou muitos padres maçons e confrarias governadas por maçons, e suas mãos estavam a chave da igreja até o do sacrário. Então nós temos que o bispo Dom Vital, ele foi preso aqui no finalzinho, a 4 anos de prisão e trabalhos forçados, a mando do imperador, que ainda enviou um emissário a Roma, o Barão de Penedo, com a finalidade de conseguir do Papa Pio IX uma condenação para os bispos. Finalmente, através do decreto
em 1875 ele foi decretada a anistia. Aí ele foi libertado, né, disso e tal, e pronto. Aí ele começou o trabalho aqui, é considerado mártir da fé e defensor dos direitos da igreja. Aí os restos mortais de Dom Vital foram transferidos para o Brasil, que ele morreu na França, né, e foi sepultado aqui na Basílica da Penha, no Recife. Pedras de Fogo é um município brasileiro do estado da Paraíba. Nós temos uma conurbação interestadual com a cidade pernambucana de Itambé, ou seja, de um lado é Itambé, do outro lado é Pedras de Fogo. Em 1680, a gente já leu sobre isso, Vidal de Negreiros alterou o testamento, doou a Nossa Senhora do Desterro de Itambé ao Engenho Novo de Goiânia, e aí com as terras que se estendiam pela Paraíba, né? E ali ele fez lá em conjunto de número de 3, e um desses grupos era participante da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E como eles morreram, 2 deles, aí um padre pegou e foi administrar essa região, esse engenho, e aí locupletou, né, com os rendimentos. O desleixo fez com que a capela caísse e as imagens fossem recolhidas para um celeiro. E começou o povoamento a se desfazer e foi para o lado da Paraíba, onde tinha uma feira de gado, chamada Pedras de Fogo. A elevação à categoria de vila foi no dia 6 de agosto de 1860. Vamos fazer uma revisão aqui. Essa é a bandeira e o brasão. O gentílico é Pedra Foguense. Nós temos aqui que ao norte é Cruz do Espírito Santo, a leste é Santa Rita, Alhandra e Caporã, a sul é Itambé e Goiânia, Pernambuco, do lado de Pernambuco, né? E a oeste é Juripiranga e São Miguel de Itaipu. Então os municípios limítrofes caem bastante, então anote aí essa informação. Essa distância até a capital de 42 quilômetros, certo? Então também muita banca pede. 5 de maio de... Oxe, já aqui diz que é 5 de março. Então 5 de maio é a data da emancipação política, 1953, certo? O clima é tropical, o IDH em 2010 é baixo. O bioma aqui que ele faz parte, né, é a Mata Atlântica, certo? Então nós temos vários biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Então a cidade de Pedras de Fogo, ela faz parte do bioma Mata Atlântica. Aqui nós temos um mapa, por fim, da cidade de Pedras de Fogo. E essa cidade, nós temos aqui a cidade de Pedras de Fogo e a cidade de Juripiranga, de São Miguel de Itaipu, Pilar, né, Cruz do Espírito Santo, Santa Rita, e tem aqui também Santa Rita e Alhandra, certo? E Caporã fazem parte aqui dos municípios limítrofes. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.